no caso do crime de feminicídio, né? Feminicídio. Então veja que a lei 14.994 de 2024. Depois tivemos uma questão que dura até hoje, a aplicação da Lei Maria da Penha ou do ECA, né? Quando acontece uma violência, por exemplo, contra uma menor que seja companheira de alguém, que esteja numa situação de união estável, lá do artigo 1723 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, ou da Lei 9.278 de 96, que traz lá o que é uma união estável, né? E também do casamento, né? O casamento pode casar acima de 16 anos, está lá no artigo 1517 da Lei 10.406 de 2002, né? Há 16 anos o menino e a menina, a partir de 16 anos já podem casar, né? Então veja que nós temos aí essa questão, quando for o caso de violência doméstica ou familiar, violência doméstica ou familiar, né? Esse recurso extraordinário, recurso especial 2.015.598, 2.015.598, diz que se aplica, logicamente, o tema 1186, né? Se aplica a Maria da Penha quando, ou vale a aplicação da Maria da Penha quando a vítima for mulher, né? Porque temos aí o caso dos casais homoafetivos, onde a vítima é um homem, né? Temos lá o ADIM 4277, ação direta de inconstitucionalidade 4.277, a DPF, né, ação de descumprimento de preceito fundamental da Lei 9.882 de 99, essa lei traz aí a questão da união homoafetiva, como prevê a resolução 175 do CNJ, resolução 175 do CNJ. Quando a vítima for mulher, aí vale a Maria da Penha, né? Vale a Maria da Penha. Então veja que existe essa decisão nesse recurso extraordinário, especial 2.015.598. Logicamente que nós temos aí, por exemplo, o crime de aliciamento, né, de menores na internet, como prevê a Lei 15.211 de 2025, aliciamento na forma do artigo 241D da Lei 8.069 de 90, o artigo 244A, que é o induzimento à prostituição ou à exploração sexual, né? Exploração sexual, também o artigo 224B, que trata da corrupção de menores, né? Isso, logicamente, traz aí uma série de consequências, até para os professores e para o pessoal da saúde, né? Tem que ter muito cuidado com isso, o que prevê o artigo 245 da Lei 8.069 de 90, que traz aí a responsabilização daqueles que têm a obrigação de verificar se quando uma criança está apresentando sinais de maus tratos ou de qualquer tipo de violência, as violências lá do artigo 4º da Lei 13.431 de 2017, ele tem que comunicar os órgãos aí, principalmente ao Conselho Tutelar, na forma do artigo 131 da Lei 8.069 de 90, né? Então veja que nós temos essa questão aí, questão interessante, né? É uma questão que também envolve o recurso especial no STJ, que vai passar a envolver, porque ainda não foi decidido, ainda não é um posicionamento, né? Recurso especial 537.713, 1.537.713, 1.537.713, que vai passar a valer a Maria da Penha também para aquelas situações que não sejam de violência doméstica ou familiar, né? Que não sejam de violência doméstica ou familiar, como está prescrito lá no artigo 1º da Lei 14.431 de 2022, essa lei, né? Então é interessante esse julgado, porque ele traz aí uma série de proteções às crianças, aos adolescentes, né? Então o julgado recurso especial 2.015.598. Depois nós temos outro julgado interessante, que é o recurso especial 2 milhões, né? 2 milhões, deixa eu ver, agora deu um branco aqui, 2 milhões, parei um pouquinho, deixa eu ver aqui, deu um branquinho aqui, 2 milhões, 025, 620, 2 milhões, 025, 620, estou fazendo assim para fomentar a pesquisa, né? Fomentar a pesquisa, que é sempre o objetivo desse bate-papo, né? Então, esses dois recursos especiais aí, 2 milhões, 025, 620,
e 2.150.476 que alteram aí o artigo 245, ou eles interpretam o artigo 245 da Lei 8.069 de 90, que traz aí a responsabilidade dos professores, do pessoal da saúde, né, em relação a aqueles sinais evidentes da existência das violências previstas no artigo 4º da Lei 13.431 de 2017. Temos aí a violência patrimonial, né? Talvez aí a violência patrimonial seja a violência mais interpretada aí, né? Que a violência patrimonial de criança. Existe violência patrimonial de criança? Na verdade, nós temos aí a violência patrimonial, como eu acabei de falar, né? O artigo 246 do Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, traz aí o abandono intelectual, né? A patrimonial também é esconder os documentos das crianças, não ceder os documentos das crianças nos casos de necessidade, né? Quando envolve bens, direitos e obrigações aí patrimoniais, né? Então temos aí também a Lei 15.240 de 2025, que é o abandono afetivo, né, que gera até inclusive danos morais, né? Pode gerar danos morais aí o abandono afetivo. Então o artigo 246 traz aí a questão do abandono intelectual, né? E o artigo 247 traz o abandono material, né? Abandono material. O 244 tem vários artigos que falam exatamente sobre essa questão da violência patrimonial, como prevê o artigo 4º da Lei 13.431 de 2017. Estou repetindo bastante, que é para provocar pesquisa, como eu já falei, né? E temos aí também a violência psicológica, como prevê o artigo 5º, né? O artigo 5º lá da Lei 8.069 de 90, o artigo 18A, que é mais ou menos a vedação a uma situação aí constrangedora, como prevê o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 18, né? O artigo 18 do artigo 18, inciso 3º da Lei 8.069 também prevê essa violência patrimonial, né? Assim como o artigo 232 penaliza, o artigo 232 da Lei 8.069 de 90 penaliza essa questão aí da violência patrimonial, né? Eu estou andando um pouquinho rápido aqui porque o tempo está curto e vai fechar o sistema aqui, né? E outro recurso especial importante está lá no recurso especial 2.123.047, né? Que trouxe aí uma alteração na questão da prescrição, né? Até então a prescrição válida era aquela do artigo 111, inciso 5º do Decreto-Lei 2.848 de 40, né? O artigo 111, né? Começava a contar o prazo a partir da data que comemorasse os 18 anos, né? A maioridade civil, ou seja, o fim da menoridade civil, como prevê o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002. Agora não, agora é a partir do momento que a pessoa que a criança tiver noção do que está sendo vítima, né? Tem muitas pessoas que não têm noção do que é uma importunação, o que é um estupro de vulneráveis, qualquer outro tipo de violência, né? Como prevê o artigo 4º da Lei 13.431 de 2017. Então, o STJ reconheceu isso e decretou que a prescrição ela começa a contar a partir da data que a pessoa se der por conta de que aquilo realmente é uma lesão, uma ameaça a um direito de ser respeitado, de ser todos os direitos fundamentais aí em relação à criança e ao adolescente. Então, a partir desse momento é que vai começar a contar o prazo da prescrição e não mais como era no artigo 111, inciso 5º do Código Penal, né? O artigo 111, inciso 5º do Código Penal. Então, vamos fechar por aqui essa parte. Daqui a pouco voltaremos para tratar exatamente de mais algumas inovações em relação aos direitos da criança e do adolescente, já que hoje é dia 19, né? 19 de maio, o dia que tem que se verificar e se pensar sobre as ações
que devem ser levadas a fio aí, contra o assédio sexual, que é uma violência sexual prevista lá no artigo 4º da Lei 13.431 de 2017. Vamos lá.